Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo NTLH farei a leitura da Introdução ao Antigo Testamento. Na minha leitura anterior a esta Bíblia aqui eu li a introdução geral e agora começa o Antigo Testamento com uma introdução respondendo aqui alguns subtítulos. O primeiro deles, o número 1, diz: o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é o nome que os cristãos dão ao conjunto das escrituras sagradas do povo de Israel. Esses livros, originalmente escritos em hebraico, fazem parte também da Bíblia Sagrada dos cristãos. O Antigo Testamento fala sobre a antiga aliança que Deus, por meio dos patriarcas e de Moisés, fez com o seu povo. Já o Novo Testamento trata da nova aliança que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez com o seu povo. Número 2. As divisões do Antigo Testamento. Os israelitas agrupam os livros do Antigo Testamento em 3 divisões: a lei, os profetas e os escritos. Em Lucas 24:44, a terceira divisão é chamada de Salmos, em vez de escritos, porque o livro de Salmos era o primeiro dessa divisão. A lei agrupa os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Os profetas têm 2 subdivisões: os profetas anteriores, de Josué a 2 Reis, e os posteriores, de Isaías a Malaquias. Os profetas de Oséias a Malaquias recebem dos israelitas o nome de o Livro dos 12. Fazem parte da terceira divisão os seguintes livros: Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. As 3 divisões acima referidas correspondem à ordem histórica em que os seus livros foram aceitos como autorizados a fazerem parte do cânon dos israelitas. Cânon é a coleção de livros aceitos como escrituras sagradas. As igrejas cristãs seguem, em geral, um arranjo diferente dos livros israelitas, mas os livros são os mesmos, em número de 39. Essa ordem se encontra nas antigas versões gregas e latinas usadas pela igreja primitiva. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco ou livros da lei. A palavra Pentateuco quer dizer 5 volumes. Eles falam sobre a criação do mundo e da humanidade e contam a história dos hebreus, começando com a chamada de Abraão e continuando até a morte de Moisés, que aconteceu quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã, a terra prometida. Os 12 livros seguintes, de Josué até Ester, são livros históricos que narram os primeiros acontecimentos da história de Israel, desde a sua entrada na terra prometida até o tempo em que as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas depois da volta dos israelitas do cativeiro. Isso aconteceu uns 445 anos antes de Cristo. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são chamados de livros poéticos. Entre esses também se colocam as Lamentações de Jeremias. Os últimos 17 livros do Antigo Testamento contêm mensagens de Deus anunciadas ao povo de Israel pelos profetas. Esses mensageiros de Deus condenavam os pecados do povo, exigiam um arrependimento e prometiam as bênçãos divinas para as pessoas que confiassem em Deus e vivessem de acordo com a vontade dele. Esses livros estão divididos em 2 grupos: os profetas maiores, de Isaías a Daniel, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias. Algumas versões antigas, tais como a Septuaginta, em grego, e a Vulgata, em latim, incluem no Antigo Testamento alguns livros que não se encontram na Bíblia Hebraica de Israel. Esses livros foram escritos no período intertestamentário. A Igreja Romana os aceita e os chama de deuterocanônicos, isto é, pertencem a um segundo cânon. São eles: Tobias, Judite, Ester, grego, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, Baruque, Carta de Jeremias e os acréscimos a Daniel, que são a oração de Azarias e as histórias de Susana, de Bel e do dragão. Essa daqui foi a leitura da introdução ao Antigo Testamento, parte da leitura dos pontos 1 e 2, na Bíblia de Estudo NTLH.
Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.